Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para estudarmos a palavra de Deus convosco e para também refletirmos sobre os acontecimentos que estão a afetar todo o nosso mundo nos dias de hoje. Como sabem, temos estado a estudar as profecias do livro de Daniel e temos neste momento a estudar o capítulo 11 do livro de Daniel. Já verificamos que o Deus que nós servimos é um Deus de verdade, um Deus de promessas, e verificamos também que o mesmo Deus que continuamos a servir hoje é o Deus que esteve sempre e estará sempre no controle da história. Ele sabe os tempos, Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer desde o início até ao tempo do fim. E também neste capítulo 11 do livro de Daniel, ele dá-nos a indicação que, de fato, ele é o Senhor que controla todos os acontecimentos. E, para além disso, dá-nos a indicação neste capítulo 11 também que haverá, de fato, um tempo de um fim. Um tempo de um fim, mas um tempo de um fim de uma forma maravilhosa que é a sua promessa. Este tempo do fim que Jesus nos dá a indicação é um tempo do fim do pecado, um tempo do fim do sofrimento, um tempo para o fim de todas as calamidades, de todas as doenças e epidemias e de tudo aquilo que nos afeta deste mundo. Sim, de fato, este Deus que nós servimos é aquele Deus que nos dá a indicação que um dia tudo acabará, mas para vivermos numa terra gloriosa, sem dor, sem sofrimento e sem morte e sem lágrimas, como nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Que nós tenhamos sempre em mente, cada vez que abrimos as Sagradas Escrituras e estudamos a Palavra de Deus, que de fato este é um Deus que nós servimos com muito amor no coração, porque esse amor vem dele e porque de fato queremos estar ao lado dele e porque de fato ele quer o melhor para nós. E voltando então ao capítulo 11 do livro de Daniel, abrindo a nossa Bíblia, a partir do versículo 29, que foi aquele versículo onde ficámos no último vídeo em que fizemos este estudo, vamos então ler. Se bem se recordam, no livro de Daniel, no capítulo 11, fala-nos num conflito, nomeadamente entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós já identificámos este conflito, estas guerras, entre dois principais dos generais que vieram então depois do Império Grego de Alexandre o Grande. Identificámos como a Síria e como o Egito os principais destes reinos que estiveram em conflito por muito tempo. Mas o conflito continuou, passado estes reinos, e outro reino viria. E vamos então ler a partir do versículo 29, para nós também termos depois, no final deste estudo, uma relação dos capítulos 11 com os capítulos anteriores que estudamos do livro de Daniel. E a partir do versículo 29 diz-nos o seguinte: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez. Como foi na primeira, porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário. E fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Dos sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus
contra o Deus, sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o conheceram, multiplicar-se-lhe-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prémio. Esta é então a leitura relativamente aos versículos que nós tínhamos então para estudar hoje, e vamos agora fazer uma pequena reflexão daquilo que acabamos de ler. Nós verificamos então que nestes versículos se vem referir então a um novo poder. Embora este sistema esteja então na continuidade do Império Romano pagão e herda algumas características do seu império anterior, ao mesmo tempo parece haver aqui diferentes aspectos a considerar. O texto diz-nos que ele não será igual aos primeiros, ou então como os últimos. Ao olharmos mais à frente, descobrimos que este poder atua de fato como um poder religioso. Dirige o ataque principalmente contra Deus, contra o seu povo. Reparem que é a mesma coisa que nós já tínhamos visto nos capítulos anteriores de Daniel. Vejamos, ele vai se indignar contra o príncipe do concerto, como nos diz em Daniel 11:30. Isto parece ser uma referência clara ao sacrifício salvífico de Deus a que este rei se impõe. Depois este rei também irá imprimir forças contra o santuário de Deus, de forma que ele tira o sacrifício contínuo, como diz também em Daniel 8:11, uma repetição daquilo que nós já vimos no capítulo 8 de Daniel, no versículo 11. E isto parece ser compreendido como um ataque espiritual contra o ministério de Cristo no seu santuário celestial. Terceiro, como consequência deste ataque, para além daqueles dois que nós já referimos anteriormente, este poder parece estabelecer uma abominação desoladora no templo de Deus. O que é que isto significa? Parece haver uma transgressão. Aponta para atos de apostasia que este sistema iria então impor. E então rebelião que iria ser apresentada por este poder, que nós acreditamos ser a ponta pequena de Daniel no capítulo 8 e no versículo 13. Reparem que temos aqui situações que a Igreja Católica impôs, como por exemplo a confissão auricular, o sacrifício da missa e também a intercessão mediadora de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial passa a ser exercida por um ser que é terrestre, um ser que está nesta terra. Este poder também persegue o povo de Deus. E alguns entenderão que, para serem provados, como diz aqui no versículo 35 do capítulo 11 de Daniel, que diz que alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo. Recorda-nos isto a situação em que a ponta pequena deitou por terra alguns dos exércitos de Deus e das estrelas e os pisou, como nos é referido no capítulo 8, no versículo 10 de Daniel e também em Daniel, versículo 27, capítulo 7. Este rei, por fim, se exaltará, afirmará ser maior do que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses, ou seja, o Deus do céu, como nos diz no versículo 36. Não é surpresa, então, que a ponta pequena fale também grandiosamente, como nos foi dito no capítulo 7 e no versículo 8 de Daniel, e contra o próprio Deus, como nos é dito no capítulo 7 e no versículo 25. Então acreditamos que estes versículos, como uma sequência dos poderes que temos vindo a referir
no capítulo anterior, nos versículos anteriores deste capítulo 11, e uma sequência também daquilo que temos vindo a estudar nos capítulos anteriores de Daniel, acreditamos então que nesta fase, nestes versículos, estamos a falar de fato da Ponta Pequena e da Roma Papal. Amanhã continuaremos o nosso estudo relativamente ao livro de Daniel, no capítulo 11, o qual iremos então terminar com um quadro comparativo de tudo aquilo que nós temos vindo a estudar nestes últimos dias. Entretanto, tenham todos um bom dia, fiquem em casa e cuidem-se.